fazer mais de uma receita interfere no rendimento do fermento? Eu confesso para vocês que eu fiquei meio em dúvida com isso. O que eu entendo? Que a pessoa está fazendo mais de um pão, se isso vai alterar a performance do fermento. Existe o efeito massa. Uma massinha se comporta diferente de um mação. Entendam isso é verdade. Assim, como você alimenta um pouquinho só de fermento natural no seu pote, é diferente de você alimentar muitão. Eles têm outra força. Isso é visivelmente, energeticamente, quimicamente, fisicamente, existem energias e reações que fazem com que isso tenha um efeito massa de propagação maior, mais poderoso. Então, isso é uma primeira resposta. Ou seja, vai alterar a performance? Alterar não altera. O que você tem são velocidades no centro da massa, diferentes de nas pontas. Aquele lance de você ter uma maçona numa caixona, no centro da massa vai estar num ponto de fermentação diferente das pontas. Isso se deve a temperaturas também. Então, isso é uma resposta. Se a gente for interpretar por outro lado, do tipo, mais de uma receita interfere no rendimento, em termos de quantidade, eu também posso interpretar assim, do tipo, se vou fazer 10 pães, tenho que multiplicar 10 vezes a quantidade do fermento. Nos pães de farinha de trigo, quando você está utilizando a regra do padeiro, geralmente a proporcionalidade você vai escalando os ingredientes. Mas em pães sem farinha de trigo, em pães gluten free, eu já comentei com vocês que algumas receitas não são escaláveis, elas têm um limite, justamente por causa desse efeito massa, que no gluten free se comporta de outro jeito.